Oi pessoal, tudo bem? Eu sou José Roberto Sanches, eu sou advogado e professor de Direito. Estava andando ali pelo centro de São Paulo e, como não podia deixar de ser, a gente que é do interior, quando vai para lá, se surpreende pelo número de pessoas que tem naqueles viadutos, naqueles bancos, nos parques abertos ali de São Paulo. E isso choca um pouco a gente. Mas o que a gente percebe também, a gente que não mora em São Paulo, é que as pessoas que lá transitam todos os dias já não percebem mais esses moradores de rua, ou seja, não enxergam mais esses moradores de rua. Como assim? Parece que cria uma película no olho para não enxergar. Porque enxergando, a gente pode sofrer. E isso o nosso corpo cria, né, um dispositivo para a gente não olhar para essas pessoas ou não enxergar, não ver essas pessoas como talvez seres humanos, talvez uma forma de paisagem ali, algo como se fosse um banco, um poste, mas não como um ser humano que precisa, que está ali, que está vivendo, como a gente está vivendo também. Por que eu estou falando isso? Porque há muito tempo já se estuda um princípio de direito chamado coculpabilidade. A coculpabilidade é o partilhamento da responsabilidade entre o infrator e o próprio Estado. É um estudo já de há muito, que vem sendo feito desde há muito tempo. No final do século XVIII, na França, Marat já dizia isso, é que quando as pessoas estão largadas à própria sorte, elas não têm condição de comer, elas não têm condição de satisfazer o básico das suas necessidades, muitas vezes elas vão partir para o crime. A gente vê que esse negócio de satisfação de necessidade, ele é universal. Os desonestos de uma outra classe social, eles vão satisfazer suas necessidades por meio da fraude. Então nós vemos muitos políticos, muitas pessoas desonestas fraudando empresas, instituições para conseguirem o que querem, mas que a sociedade enxerga isso de uma forma não tão grande assim, até porque, lógico, nós estamos vendo punições disso aí também, mas a gente vê que não existe uma comoção tão grande assim. Por quê? Como não houve violência, ou aparentemente não houve violência, apesar desse dinheiro ter sido tirado de grande parcela, grande parte da sociedade, de ambulâncias, de escolas, de hospitais, né? Mas essas pessoas não agiram diretamente com violência, então a gente é um pouco mais conivente, a sociedade é um pouco mais conivente. Ao passo que se o mendigo, se aquele morador de rua, ele briga com outro ali, a sociedade já ó. De maneira alguma eu estou dizendo aqui que isso é possível, que isso é bom, ou que isso é justificável. Seja a violência da classe A, da classe B ou da classe C. Não, não é isso. É que quando a pessoa é jogada à própria sorte, muitas vezes o Estado deveria e não fez algo por ela, então essa pessoa ela não deve ser responsabilizada da mesma maneira que uma outra que teve todo o acesso à informação, à educação e a tantos outros recursos que o Estado acaba dando para aqueles que têm, ou possibilitando pelo menos, aqueles que têm uma condição melhor. Veja, eu não estou aqui defendendo o crime, defendendo a possibilidade de cometer crime sem aplicação de pena, de maneira alguma. Eu estou apenas dizendo que existe muitas vezes uma conta corrente social, onde o Estado fica credor da pessoa quando ele pratica um ato ilícito. Então ele pratica um ato errado, um ato ilícito, um crime, e o Estado fica credor, ele fica devedor do Estado. Ele tem que pagar para o Estado uma pena. Mas muitas vezes ele pratica esse crime também porque o Estado foi devedor dele antes e não pagou e não fez algo por essa pessoa. Não deu educação, nem saúde, nem transporte, nem habitação, nem nada. Não digo dar simplesmente, mas possibilitar para que essa pessoa tivesse algo para que ela pudesse desenvolver-se na vida e não estar naquela situação de desigualdade tão grande como a que ela se encontra nesse momento. Thomas Chiaverini escreveu um livro há alguns anos chamado Cama de Cimento. Ele passou 2 anos com os moradores de rua e ele descobriu várias coisas ali sobre os moradores de rua, dormia com eles, ficava com eles.
ele viu a necessidade e aquilo que fazia ou que fez com que os moradores estivessem naquela situação. Muitos, a maioria pelo menos, estava ali porque queria simplesmente estar ali. Foram jogados, atirados nessa situação, porque eles, por exemplo, foram despejados de suas casas, estavam ali. Outros por uma questão de doença, alguns porque não tiveram, separados da família, não tiveram mais condição de permanecer com um ou outro ente, foram morar na rua. Ou seja, as mais variadas situações levaram aquelas pessoas a estarem ali. Então o Estado, para o qual a gente paga tanto imposto, que é para dar um mínimo de igualdade social, não dá essa igualdade, a gente sabe muito bem disso. Ninguém tem saúde adequada, nem educação adequada. Mas para alguns isso vem de uma forma mais tranquila, melhor. E outros estão em completa desigualdade, como é o caso desses mendigos aí. Então, o que fazer? Co-culpabilidade entra justamente aí. A co-culpabilidade ela vai tentar igualar os desiguais. Isso é aristotélico, é a igualdade de Aristóteles, né? A igualdade material, tratar desigualmente os desiguais. Se as pessoas forem tratadas exatamente iguais, não há igualdade. Eu não posso tratar um cadeirante da mesma forma que uma pessoa que não tem deficiência física, um cego, da mesma forma daquele que vê. Porque é claro que o acesso à informação, o acesso à educação para um cego, para um cadeirante, é muito mais dificultoso do que para a pessoa que não é cega, que não tem essa deficiência física. Portanto, a igualdade real é tratar desigualmente os desiguais, igualmente os iguais. Nesse caso, tem que haver uma forma de tratar desigualmente essas pessoas que não estão em uma situação de igualdade com as outras. Falar de culpabilidade é falar então dessa igualdade ou dessa tentativa de igualar aquelas pessoas que estão em situação desigual na nossa sociedade. Para Zaffaroni, co-culpabilidade é a divisão de culpas entre aquela pessoa física, aquela pessoa que cometeu o delito e a sociedade. Então, se a sociedade excluiu essa pessoa, ela também tem responsabilidade naquele crime que a pessoa cometeu. Mas o que é culpabilidade? Culpabilidade é a possibilidade de se culpar alguém por algo que ela fez. Então, culpabilidade ela se compõe de alguns elementos. Imputabilidade, que é entender o caráter ilícito do fato e se determinar de acordo com esse entendimento. Potencial conhecimento da ilicitude, que é a possibilidade de conhecer que uma conduta é ilícita ou que aquilo que está se fazendo é errado. E exigibilidade de conduta diversa, ou seja, naquela situação concreta, é exigível daquela pessoa que cometeu o crime uma outra conduta ou não? Co-culpabilidade, então, é a imposição desses fatores ao agente, sim, é culpar o agente por um determinado delito, mas também, por outro lado, partilhar essa culpa com o Estado. Então, como isso é feito? No Código Penal, nós temos alguns artigos que indicam a possibilidade de aplicação da culpabilidade. Por exemplo, na hora de aplicar a pena, o juiz pode olhar a condição do agente e diminuir um pouco a pena base, lá do artigo 59 do Código Penal, por conta dessa vulnerabilidade social que esse agente estava inserido. Assim também no artigo 66 do Código Penal, que é na segunda fase da aplicação da pena, nós temos também uma previsão de co-culpabilidade lá no artigo 187, parágrafo 1º, no momento do interrogatório do agente, do autor do fato, o juiz vai perguntar para ele quais foram as circunstâncias sociais que ele viveu. Ou seja, o juiz ele pode, ouvindo do próprio autor, de onde ele veio, o que aconteceu, o que gerou aquela situação na vida dele, o porquê que ele está naquela situação social de vulnerabilidade tão grande, o que aconteceu na vida dele para ele se encontrar exatamente naquela condição. Então, o juiz analisa isso antes de perguntar sobre o fato.
Especificamente, ele vai perguntar sobre as questões da vida da pessoa que o levou até aquela circunstância. A lei de drogas também, no artigo 19, inciso 4º, tem uma previsão lá que diz sobre o partilhamento da responsabilidade do Estado e do próprio infrator. Para alguns autores, a culpabilidade poderia até excluir o crime também. Rogério Greco, ele dá um exemplo interessante. Ele diz o seguinte: se os moradores de rua, eles moram onde moram, ou seja, embaixo de viadutos, em praças, em bancos, em jardins públicos, eles moram na rua, portanto, eles fazem tudo que eles têm que fazer, ou seja, suas necessidades básicas são feitas ali. Ali eles vão também procriar, ali eles vão fazer sexo. Bom, o artigo 233 do Código diz que praticar ato libidinoso exposto em local aberto ao público ou exposto ao público é crime. Por exemplo, se alguém passa e escuta barulhos estranhos dentro de uma casinha feita ali em via pública, ou dentro de um viaduto, ou próximo, dentro de um viaduto escondido apenas com um papelão, ali tem uma pessoa em via pública praticando ato libidinoso. Então, em tese, é crime. Para Rogério Greco, não seria crime isso, seria uma excludente da culpabilidade. Onde eles iriam fazer sexo se eles moram ali? Então isso seria uma forma de exclusão de culpabilidade, ao menos para o artigo 233 do Código Penal. Existem alguns autores que dizem também a respeito de co-culpabilidade às avessas. Co-culpabilidade às avessas seria a imputação menor de crime às classes mais favorecidas. Existem alguns autores que analisam isso como uma forma do Estado ele dar condições melhores para aqueles que têm mais dinheiro. Por exemplo, se um pobre furta algo pequeno, e que não caia na insignificância, mas algo de pequeno valor, ele comete crime de furto. Já se um rico ele sonega imposto, ele vai e paga, ele não comete crime algum. Essa foi uma pequena abordagem a respeito da co-culpabilidade e sua implicação no direito brasileiro. E fica aqui o nosso convite para você assinar o nosso canal. Muito obrigado e um grande abraço.